Glórias ao nome do nosso Deus, por nós estarmos aqui nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Sou o missionário Jerônimo Filho, estou começando aqui a nossa Escola Dominical, a mensagem da Escola Dominical desse domingo. Hoje nós estamos lendo no livro de Lucas. Nós estamos aqui na Palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler o capítulo 7, porque o capítulo 7 ele é sobrenatural. Nós vamos explicar o livro de Lucas para vocês. O livro de Lucas é sobrenatural porque ele é um evangelho que fala das muitas curas e manifestações de milagres que o Senhor Jesus fez. Lucas capítulo 7 diz assim, ó: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhes o centurião os amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Olha lá que palavra maravilhosa. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E o meu servo fazer isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se. Olha lá que palavra boa, né? Essa palavra é maravilhosa. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenham achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Glória a Deus. O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois, e ele à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levavam pararam. E disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se. Olha lá, essa palavra aqui é muito boa, né? E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciavam-lhe todas essas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram-lhe: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus, disse-lhe: Ide anunciar a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Glória a Deus. Vamos virar a página. Olha lá. E bem-aventurado, olha aí, ó, aquele que em mim
se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saístes a ver no deserto? Uma cana abalada pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com vestes preciosas e em delícias estão nos passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Glória a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmo, não tendo sido batizado por eles. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens dessa geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos, que assentados nas praças chamam uns aos outros e dizem: nós vos tocamos flauta e não dançartes, cantamos lamentações e não chorartes. Porque veio, olha aí, porque veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E rogou-lhes um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se, olha aí, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. E enxugava-lhes, olha aí, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, olha aí, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Olha aí, E respondendo-lhe, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-as, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhes 500 dinheiro e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse-lhe: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: olha aí, E ele disse: julgar-te bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas, e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar-lhe os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse-lhe a mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Glórias a Deus, né? Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui nesta manhã,
Nós estaremos orando agora pelas pessoas. Eu estou compartilhando essa mensagem. Hoje é a 12º dia de oração. Nós vamos fazer uma oração agora, orando pelas pessoas que mandaram o seu pedido de oração e por essa escola dominical. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por estar aqui nesta manhã. Que o Senhor confirme a tua presença, Senhor, nesse lugar, nesta casa simples em que estamos aqui. Que a mão do Senhor toque em cada criatura, em cada homem, em cada mulher que recebe esta mensagem da tua palavra nos hospitais, nas UTIs, da CTI, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Que o Senhor visite essas pessoas que mandaram seus pedidos de orações para o nosso grupo de oração. Sabemos que estamos num período de trevas, que é o período do carnaval, onde muitas pessoas se esquecem do seu Criador e vão para viver uma vida afastado nas trevas. Senhor, te peço a tua misericórdia e o teu favor, que o Senhor olhe para esta casa, para esse lar, para esta família que está abrindo a porta para receber a mensagem do Evangelho da Salvação. Que o Senhor salve esta família, que o Senhor salve esse homem, essa mulher nesta hora. Que o Senhor visite toda a minha família, minha parentela. A Elane é a sua família, Eliane é a sua família, Eliette é a sua família, Helena é a sua família, Jonas é a sua família, toda a família Moreira, parte da minha esposa, toda a nossa parentela, aqueles que dependem de nós, que sejam alcançados pela tua graça poderosa. Abençoa os ministérios, pastores, os líderes religiosos de todas as religiões, que estão compartilhando, que estão recebendo esta mensagem. Aqui nós não estamos pregando religião, nós não estamos lutando por denominações, estamos pregando a mensagem do reino. Que o Senhor confirme a tua presença nesta casa, nesse lar. Que essa chuva que cai sobre a cidade, Senhor, nesse momento aqui na zona norte de Manaus, que seja uma chuva seródia, uma chuva de bênção, uma chuva que traga paz, que traga tranquilidade, que traga fartura, Senhor, que possa produzir frutos, Senhor. Desperta o teu povo que está ainda dormindo o sono espiritual. Desperta-nos para estarmos mais perto de ti, Senhor. Desperta-nos para te adorar, meu Pai. Eu te agradeço pelo alimento que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço pelos louvores. Eu te agradeço pela igreja. Eu te agradeço por todos aqueles que são do nosso grupo. Nós oramos para que esse grupo cresça, meu Pai, tanto no YouTube como no Facebook, que a nossa mensagem possa se multiplicar, porque nós estamos pregando, Senhor. Nós não somos grandes, grande é o nosso Deus que faz todas as coisas na nossa vida. Senhor, glória seja dada ao teu nome, toda honra, toda glória seja dada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoe esse domingo, esta semana que temos pela frente, que todo projeto que está no nosso coração seja confirmado pelas tuas mãos sacrossantas. Senhor, meu Deus, ajuda-nos a viver no teu altar. Pai, eu agradeço por estarmos juntos nesse domingo, porque muitos não têm essa oportunidade. Muitos não têm oportunidade porque muitos morreram nessa virada de sexta até esse domingo. Nosso Brasil, muitas vidas se perdem nas drogas, na violência, em todos os lugares. Mas te pedimos, meu Pai, que o Senhor coloque a tua mão sacrossanta e tenha misericórdia da nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo. Muitos estão nesse momento lotados os pronto-socorro do nosso país. Muitas pessoas que tomaram overdose de droga. Muitas pessoas que se embriagaram. Muitas pessoas passando mal. Eu já estive nos hospitais e sei o que os médicos e os enfermeiros estão passando. Que o Senhor dirija a mão dos médicos. Que o Senhor dê salvação para essas vidas. Dê uma chance, meu Pai. Nós não desejamos que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E chegue ao tempo da tua graça, do teu refrigério, da tua salvação. Meu Pai, nós entregamos esta semana no teu altar. Confirma agora a tua palavra que nós vamos meditar, que nós vamos compartilhar. Que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na tua presença, Espírito Santo. Confirma a tua glória, confirma a tua Shekinah. Eu agradeço no poder e autoridade do poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos explicar agora. Glória a Deus. Nós vamos explicar nesse momento a palavra. Eu gostaria que você abrisse o seu coração para meditar na palavra. Nós vamos agora explicar o texto desse capítulo 7. Esse capítulo 7, ele é sobrenatural.
esse capítulo 7, eu quero que você olhe para esse capítulo 7 e pense na sua vida. Porque, assim como o Evangelho de João, o Evangelho de Lucas, ele é o Evangelho do encontro com Deus. Ele é o Evangelho da presença de Deus. Ele é um Evangelho que mostra que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Preste atenção. Preste atenção agora na explicação. Aqui no capítulo 7, a primeira coisa que nós encontramos é o centurião. Aqui está escrito assim no nosso texto aqui, ó. Somente uma palavra. Hoje quase não tem pessoas que acreditam na palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período de ceticismo. Devido a ter muitos falsos profetas atuando hoje, isso tem atrapalhado a pregação do Evangelho. Aqui está escrito aqui, ó. O servo do centurião, comandante de 100 soldados, estava muito enfermo, prestes a morrer. Então o oficial romano, qual era temente a Deus, mandou que alguns anciões fossem até Jesus para que lhe ordenasse a cura do seu servo. O centurião acreditava que aquele que tem autoridade não precisa pedir nem ir a lugar algum para que algo aconteça. Basta mandar. Por isso afirmou que somente uma palavra do Senhor seria suficiente para que seu servo fosse sarado. Jesus se maravilhou com a resposta daquele homem, porque com aquelas palavras ele mostrou o que tinha em seu coração, a verdadeira fé. Existem pessoas as quais acham que enquanto não chatearem o Senhor insistentemente, ele não operará. A verdade é que bastou uma palavra e o servo foi curado. Só conseguimos algo do Pai pela fé, pois sem ela ninguém agrada a Deus. É o que está escrito em Hebreus 11:6, né? Que quando você tem fé, você agrada a Deus. Aquele homem tinha uma fé. Ele era um soldado romano e ele pediu uma palavra. Hoje nós oramos aqui, tem muita gente que não acredita que Jesus está curando. Tem muita gente que acha que nós estamos orando em vão. Tem muita gente que prefere pagar para alguém orar, para receber a bênção. Aqui R$100 para você me abençoar. Eu vou fazer um pacto. Eu vou fazer isso. Eu vou carregar, vou andar 10 quilômetros para que aquela santa São Jerônimo me abençoe nesse meu trabalho. Não precisa, Deus não quer sacrifício, meu amigo. Deus quer somente que você acredite na palavra dele. Se você disser, Jesus, basta fazer essa simples prece aqui que eu vou lhe ensinar agora. Quando você estiver em apuros, diga, Jesus, eu estou aqui, eu sou o José. Jesus, segura minhas mãos agora. Jesus, abre a porta do emprego. Jesus, pode fazer dessa maneira. Eu ensinei isso numa igreja lá no interior. Lá no interior, para você ter uma ideia, lá no meio da floresta, em São Sebastião do Atumã. E um pescador, ele foi fazer uma pescaria e ele disse para mim essa palavra. Eu ouvi aquele pregador falando lá na nossa igreja, em São Sebastião do Atumã. Senhor, eu tenho que pescar bastante peixe, eu tenho que encher essa minha canoa hoje. Mas eu estou com... Nunca esqueci aquele pescador que ele disse para mim. O missionário vai chegar hoje em São Sebastião do Atumã. E eu vou orar agora, meu pai. Eu não trouxe a corda, a corda que seria para pescar um tambaqui grande, mas eu quero que essa corda aguente. Ele ainda disse assim, que na hora ele pescou um tambaqui. E ele disse, o pastor disse uma palavra, eu acredito naquele pregador porque ele pregou a tua palavra. Se o Senhor... Essa corda não vai segurar esse tambaqui, mas eu te peço, me dá esse tambaqui que eu vou convidar o pastor para almoçar comigo esse tambaqui. E aquela corda aguentou e ele pegou um tambaqui, ele me mostrou e ele deu testemunho na igreja de que foi. E ele ficou maravilhado, ele disse, nunca aconteceu isso, aquela corda não tinha condição de segurar um tambaqui grande. Mas eu acredito que foi um milagre, porque eu citei o seu nome. E eu citei que tudo que a gente pede em nome de Jesus, a gente recebe. Você está entendendo? Isso aí é o poder da fé. Não é a fé em mim, é a fé no poderoso nome de Jesus. Aquele homem ali, eu batizei eles, a sua família deles lá em São Sebastião, e a vida dele mudou. Ele era um cachaceiro.
ele teve um encontro com Jesus. Ele sabia que Jesus Cristo era poderoso. Você está entendendo? Tem muitas pessoas, como o próprio Senhor Jesus diz aqui em João 4:44, se não vides sinais e milagres, não crereis. Se não aconteceu um milagre na sua vida, você nunca vai acreditar em Jesus. Por isso que eu estou mandando você fazer uma prova. Eu quero que você faça uma prova, ou no seu colo, o que você quiser, mas você vai colocar o nome de Jesus. Esse homem aqui, ele sabia que se Jesus dissesse uma palavra, o servo dele seria curado. Ele sabia que Jesus Cristo era poderoso, igual ele mandava em 100 soldados. E ele sabia que Jesus era poderoso. Você está entendendo? Tem muita gente que duvida de Deus. Por isso que eu estou dizendo, não precisa você orar em nome de religião nenhuma. Que religião nenhuma salva você. Somente o poderoso nome de Jesus. Pratique o nome de Jesus e você vai ver o que vai acontecer. A segunda coisa maravilhosa é a viúva de Naim. Só aparece no livro de Lucas essa história. Lucas faz essa narrativa que aqui é as duas multidões. Eu vi uma pregação que mostra que aqui é duas multidões que deram de encontro. É as duas multidões que está acontecendo hoje no mundo. É a multidão da morte e a multidão da vida. De um lado, Jesus ia chegando naquela cidade, na cidade de Naim. Viu uma multidão com Jesus. E ao mesmo tempo que Jesus estava entrando naquela cidade com uma multidão, vinha outra grande multidão da cidade, trazendo o corpo daquele rapaz, daquele jovem rapaz, filho único, olha lá, filho único, uma viúva, não tinha mais ninguém no mundo para sustentar aquela mãe. Pense nessa situação que tem muito no nosso Brasil, que todo dia a gente vê, eu vejo as pessoas chorando, e eu choro junto com essas pessoas quando eu vejo um pai chorando sobre o seu filho, quando eu vejo um filho perdendo o seu pai, todo dia a gente vê essa cena no Brasil. E Jesus naquele momento, a Bíblia diz aqui no versículo de número 13, e vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão. O Senhor Jesus, assim como eu choro, você também chora. Jesus chorou quando viu essa situação. E Jesus disse para ela, não chores. E chegando tocou no esquife, quer dizer, tocou, mandou parar. E ele deu uma ordem, jovem, levanta-te. Só deu uma palavra, Jesus, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Você viu o que é o milagre, o que é o poder de Deus? Isso aqui é milagre, irmão. Isso só Jesus faz. Jesus tem ressuscitado muita gente que estava de Covid. Conheci um homem que ele estava lá, morreu todo mundo. Ele era mais ou menos, ele estava numa fila de 30 pessoas. E todas as pessoas que estavam, 15 do lado dele, e 14 do lado dele morreram. E ele era um crente desviado. E ele passou 3 dias no Delfim Aziz e ele contou para mim, missionário, eu vi todo mundo morrendo do meu lado. E a mulher disse, olha, seu José, amanhã se o senhor não melhorar, nós vamos ter que entubar o senhor. Aí ele disse, Jesus, eu estou vendo que todo mundo que foi entubado morreu. Jesus, eu não quero morrer. Jesus, eu quero que o senhor me ressuscite. Ele disse essa frase aqui, ó. Assim como o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu quero te pedir, Jesus, que o Senhor me ressuscite. E eu prometo voltar para a igreja. Eu vou me reconciliar na igreja. Eu vou voltar para a igreja, Jesus. Eu quero que o Senhor me dê uma chance, Jesus, para me mudar a minha vida. E aquele homem contando para mim com lágrimas, ele disse, no outro dia eu voltei a respirar e me deram alta. Não sei como aconteceu, Sr. José, mas você melhorou, você vai ser liberado. E ele disse, foi Jesus que me ressuscitou. Você está vendo? Jesus pode ressuscitar qualquer pessoa que clama a Ele. Você que está com câncer, não se desespere, faça como esse homem fez. Jesus, me dá mais uma chance. Eu orei numa mulher que ela estava com câncer de mama e eu disse, você ainda vai viver 15 anos. Não, eu tenho 2 anos, você não vai. Você vai tirar os seus seios lá no SECOM, mas Deus vai lhe dar 15 anos. E ela já está com mais de 10 anos que ela continua viva. E ela disse, a oração do missionário. Eu digo, a oração não, foi Jesus. Jesus que lhe deu uma nova vida. Viva a sua nova vida com Cristo. Foi o que aconteceu com o filho da viúva de Naim. Deus levantou ele
para ele sustentar a mãe dele. Por isso que eu canso de dizer, filho, sustente a sua mãe. Você que é filho único, sustente a sua mãe. A sua mãe precisa de você. O seu pai precisa de você. Deus quer te usar para você ser uma bênção na sua casa. Amém? Aqui o Senhor Jesus, a terceira mensagem, Jesus se encontra com 2 discípulos que queriam uma prova. 2 discípulos de João foram lá e foram perguntar se Jesus era o Filho de Deus. Até hoje muitas religiões ficam batendo essa conversa fiada. Se Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, aí Jesus fez vários sinais aqui na frente deles e disse, diga para eles que, eu gosto muito dessa palavra, vou ler aqui só para você ver, ó. Ide anunciai a João o que tendes visto e ouvido, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Observem bem, Jesus quer aparecer para mim e para você todos os dias. Nós temos que crer que Jesus não é a religião, irmão. Jesus não é a religião. Quero que você pense nisso aqui, ó. O que está acontecendo hoje é que muitas pessoas elas estão vivendo uma vida totalmente errada. Elas não estão vivendo o evangelho. Elas estão acreditando em conversa fiada de religião. Aqui Jesus, as pessoas começaram a dar glórias, começaram a ver que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Aqui essas pessoas viram que o Senhor Jesus é poderoso. E Jesus diz aquilo que todo mundo fala. Quando João Batista foi chamado aqui de endemoniado, por a gente pregar o evangelho de Jesus, assim como chamaram João Batista, chamam a gente, me chamam de falso profeta, como muitos pregadores. Esse aí é um falso profeta. Quando eu preguei pela primeira vez em São Sebastião do Atumã, me chamaram de falso profeta, que eu vim enganar cidades. Mas quando eu preguei o evangelho de Jesus, passei 8 meses em São Sebastião do Atumã, um homem, uma mulher que era surda do ouvido, ela surda de nascença, ela foi curada. E um homem que passou 30 anos da vida dele sem andar, e tinha lepra na perna dele, ele foi curado. Aquilo ali levantou o evangelho lá em São Sebastião do Atumã. Muitas pessoas, eu batizei mais de 60 almas. Sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus, ele é o poder de Deus. A sabedoria, ela é justificada através das obras de Deus. Quero que você pense nisso. Aqui a pecadora que ungiu Jesus é outra coisa que... Aqui é o debate da religião. Aqui a religião ela não aceita que Jesus perdoe pecadores. Até hoje muita gente diz, agora essa pessoa é salvo. Quando uma pessoa se reconcilia, se ajoelha, como essa mulher aqui, ó. Essa mulher chegou lá, olha lá. Ela sabia quem era Jesus. Todo mundo sabe quem é Jesus, mas muitas pessoas não querem se ajoelhar diante de Jesus. Ela chegou aos pés de Jesus chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugar os cabelos. Ela se prostrou e ela beijava os pés de Jesus. O que está faltando hoje em muitas pessoas é se arrepender mesmo, é se ajoelhar. Hoje, em muitas igrejas, as pessoas vão lá, parece que vão para o cinema, para o shopping. Quando eu entrei na igreja em 1981, a gente tinha reverência, a gente se dobrava nosso joelho quando entrava na igreja. Tem muita gente que nunca mais se ajoelhou. Quanto tempo faz que você não faz uma oração de joelho? Quando aquela mulher se humilhou, Jesus disse uma palavra para aquele homem que estava ali, ó. Quem é esse que perdoa pecado? Jesus usou essa mesma palavra, o julgamento dele, diz aqui, ó. Por isso eu te digo que os seus muitos pecados, olha lá, lhes são perdoados, porque muito amou. Mas a quem pouco é perdoado, pouco ama. E é verdade, muita gente está na igreja e é mal agradecido. Não agradeceu ainda pela cura, não agradeceu pelo perdão. Essa mulher ela era uma prostituta. A Bíblia chama ela aqui de pecadora, mas ela era uma mulher prostituta. Jesus perdoa qualquer pessoa, desde que essa pessoa peça perdão de Jesus. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se você quer começar a ser um novo homem, uma nova mulher, você vai se ajoelhar agora aí que nós vamos encerrar a Escola Bíblica Dominical.
Você vai dizer: Jesus, eu quero ser um novo homem. Você vai dizer: Jesus, eu quero ser uma nova mulher. Vamos agradecer? Vamos fazer a oração que o Senhor Jesus nos ensinou e vamos fazer a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Senhor meu Deus, toca nessa criatura que agora está de joelho aí na sua casa, onde quer que esteja, está te confessando, está se reconciliando, está voltando para o caminho da vida. Esse homem que quer ser um novo homem, uma nova mulher, a partir de hoje, quer começar de novo, quer acertar a sua vida, quer acertar o seu caminho, quer se converter no corpo, na alma, no espírito. Que o Senhor perdoe, que o Senhor toque no doente agora que está enfermo, toca para curar, sarar e libertar. Abençoa todos que recebem essa mensagem da Escola Bíblica Dominical, da Tua Palavra, que ela possa produzir frutos e bênçãos sem medidas. Pai, eu declaro a prece poderosa no poder do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós estamos encerrando aqui no dia 15 de fevereiro a nossa Escola Bíblica Dominical. Continue aqui no nosso grupo, compartilhe a nossa mensagem. Vamos continuar orando. Até domingo que vem, na continuação, nós vamos para o capítulo 8 de Lucas, se Deus nos permitir. Que a paz esteja em cada coração. Levante sua mão direita e declare: a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Fique na